Olá, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre pecado. O que é pecado? Mas não segundo a sua interpretação ou a interpretação que o mundo dá sobre pecado, mas o que a Bíblia diz sobre pecado. Por quê? Porque o que a Bíblia fala é o que Deus pensa. E para aqueles que se dizem seguidores de Jesus, né, tementes a Deus, o que importa para nós é aquilo que Deus fala. E Deus diz na sua palavra, a Bíblia nos revela que pecado é quando eu erro o alvo, é quando eu não sigo na direção indicada por Deus. Ah, você pode perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a direção indicada por Deus? A direção indicada por Deus está na palavra dele. A opinião dele é o que tem que prevalecer para nós. A Bíblia diz que, lá em Romanos 3, 22, 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu, você, qualquer ser humano, nascemos em pecado, estamos destituídos da glória de Deus, mas ao encontrarmos o caminho que é Jesus, a nos decidirmos por esse Jesus, que é o que pode nos religar ao Pai, que é aquele que morreu para perdoar os nossos pecados, então nós encontramos essa redenção em Deus e temos, a partir desse momento, a oportunidade de conhecer o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, os princípios que regem o reino de Deus, para que então nós possamos nos desviar daquilo que nos fazia errar e seguirmos na direção para cumprir os propósitos de Deus, para alcançarmos uma vida plena em Deus. Vida plena não significa vida sem problemas, vida sem circunstâncias adversas, mas significa, dentro da adversidade, ter o socorro de Deus, ter a presença de Deus, ter a palavra de Deus, ter o suporte de Deus, ter a maneira como Deus vai te dar para você sair daquela situação. A Bíblia diz também lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é a morte? Não é apenas a morte física, mas é fundamentalmente a morte espiritual. Quando nós decidimos pecar, desviar daquilo que Deus diz que é certo, quando nós não reconhecemos que Jesus é o único Senhor, que pode nos levar a Deus, que pode nos carimbar o nosso passaporte para morarmos na eternidade com Deus. Então nós deixamos de viver a realidade bíblica, nós pecamos por decidirmos escolher aquilo que não está de acordo com o que Deus diz, porque se Deus diz que o único caminho, a única verdade e a única libertação para os nossos pecados é reconhecer que Jesus, o seu único Filho, morreu e ressuscitou naquela cruz por amor de cada um de nós, à medida que nós desobedecemos ou não consideramos isso como a realidade, nós estamos pecando contra quem? Pecando contra o Espírito de Deus, que não trouxe sobre nós o entendimento, mas nós dissemos, não, eu prefiro continuar a minha vida da maneira como eu estou. Então, a redenção já aconteceu na cruz, mas eu preciso me apropriar de que essa redenção aconteceu, de que os meus pecados foram perdoados, e então, reconhecendo esse perdão, ser inserido nessa graça e tomar uma decisão. Qual a decisão? A decisão de aprender os caminhos de Deus, aquilo que me faz bem, porque Deus, o pecado ofende a santidade de Deus, sim, mas Deus se entristece com o pecado porque ele te afasta da proteção de Deus e porque 100% das vezes o pecado vai gerar consequências que vão ferir a sua vida e a minha vida. Não é possível, enquanto estivermos na Terra, sermos 100% perfeitos, mas nós podemos reconhecer a graça de Jesus, reconhecer o discernimento de Deus, nos mostrando quando erramos, quando estamos em pecado, e então nos arrependermos daquilo que fizemos ou estamos fazendo, reconhecermos que o perdão já aconteceu, mas pedirmos perdão por aquilo que pensamos, que falamos, que agimos,
vimos e que me afastou temporariamente, ainda que temporariamente, da graça de Deus, e decidir, escolher, não errar mais, porque a única maneira de nós entrarmos nesse caminho, de não fazermos escolhas erradas, é conhecermos a palavra de Deus, é fazer como o salmista disse lá no Salmo 119, no versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós reconhecemos o pecado, confessamos, nos arrependemos, somos de novo inseridos na graça, no cuidado, na proteção, na direção, voltamos para a direção certa. Mas a Bíblia também diz em Provérbios 28:13 que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Você quer ser próspero na sua vida, e não estamos falando apenas das finanças, mas estamos falando de uma vida próspera, com paz, com alegria, com segurança de Deus, com direção de Deus. Reveja a sua vida, veja aquilo que está desviado da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Arrependa-se, confesse seus pecados e tenha essa vida próspera que o Senhor tem preparado para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.